acho que o território dá uma sensação de pertencer a algum lugar. Eu acho que me lembraria muito o lugar onde eu cresci, onde eu tenho memórias, o lugar onde eu pertenço. Essa sensação de pertencimento a um lugar não é necessariamente uma relação histórica que você tem com aquele lugar, né? Às vezes você vai para um lugar que você se sente muito acolhido, né? Quantas vezes você já viajou e você não pensa, pô, moraria aqui nesse lugar? Porque você tem a sensação de estar pertencendo àquilo. Território é quando você chega em um lugar que amanhã ou depois passa a ser seu. Mas eu julgo como meu território aquilo que eu tenho um limite, né? Não dá pra ser dono de tudo. Então, até um determinado ponto, eu consigo dizer que esse é o meu espaço. Esse lugar me representa, eu o represento. Meu avô é um cidadão do mundo, né? Como ele, de fato, teve vivências em muitos lugares, mas eu diria que o território dele é a Bahia. É da Bahia que ele veio e é um lugar com o qual ele nunca perdeu uma ligação. Milton Santos, ele entende que o espaço geográfico só existe com o homem, com o ser humano, produzindo sua cultura, suas técnicas, seus sentidos e suas ações. E a grande sacada dele do conceito de território é que o território é o espaço geográfico tal como ele é usado. Não é uma questão abstrata, ele é sempre uma questão concreta. Então ele é o território usado, ele é um sistema que combina os objetos que você tem disponíveis com as ações que você realiza a partir daqueles objetos. É uma coisa indissociável, um sistema indissociável de objetos e ações. Dizem que Madureira é o país do samba e do charme, é verdade isso? É verdade. É porque, tem Portela, tem Império Serrano e tem o charme no viaduto. Então é impossível você não ouvir um batuque, é impossível você não ouvir um samba. Madureira é isso. Você nasceu aqui? Ah, não. Calma aí. Vamos filmar essa parte? Vamos embora. Vamos gravar. Você dá e ok. Filmada, valeu? Vamos embora. Nasceu aqui, né? Me diz aí quando tiver tudo certo. Pode ir. Pode ir? Então vamos embora. Você nasceu aqui, de onde você veio? Então, sou nascida e criada em Rocha Miranda, que é o bairro vizinho aqui do lado, para onde o Parque de Madureira também tem extensão. Qual lugar você sente que é o seu território? Eu sou o Leone, tenho 22 anos, moro no Parque da Cidade e sou estudante de jornalismo. Uma coisa forte em mim é o impulso de ir pra rua, conhecer gente nova e sempre voltar para casa com mais histórias. Meu nome é Julie, eu tenho 22 anos e sou moradora do Complexo da Maré. E estudante de cinema. O que eu posso dizer sobre mim? Eu sou apaixonada por ouvir histórias e contar através de imagens. Eu sou completamente apaixonada por cinema. A gente conheceu a obra do geógrafo Milton Santos na faculdade. O cara é simplesmente um gênio. Aí veio a ideia de fazer um trabalho de final de curso contando um pouco sobre a vida e a obra dele. Mas do nosso jeito, ok? E o nosso jeito é fazer um vídeo. Eu nas entrevistas e a Julie na câmera. O Milton Santos via a geografia como uma ciência do futuro, que ele definiu como filosofia das técnicas, porque ele entende que o espaço geográfico é um híbrido, né, de sistemas técnicos, sistemas de ações. E a geografia, então, para ele, era uma ciência para sempre se pensar o futuro. Aprender geografia na escola foi importante, pois geografia está em todo lugar. Geografia é o espaço que a gente vive, é o espaço que a gente conhece. A geografia ela tem a ver com as relações sociais e humanas, pois envolve demograficamente tudo. IBGE, renda per capita, tudo isso a gente tem na geografia. Quando a gente quer analisar um espaço, tá lá. Geografia na escola, para mim, era uma das minhas matérias preferidas, principalmente essa geografia humana, porque eu tinha uma certa preguiça para aprender nome de pedra, terreno, enfim. Realmente foi muito importante aprender geografia na época da minha escola, mas eu não me lembro de muita coisa. Eu acho que mais sobre relevo,
clima. Meu avô, ele faz direito, né, como estudo, como faculdade, lá na Federal da Bahia, na Universidade Federal da Bahia. E depois de formado, ele passa num concurso para dar aula de geografia na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. E aí eu acredito que seja nesse momento que ele vai se encontrar com a geografia, sair de um espaço tão urbano, né? Apesar de ter nascido na Chapada Diamantina, ele cresceu em Salvador, então ele se considerava de Salvador. E nesse momento da ida para Ilhéus é que ele vai se encontrar com um espaço geográfico diferente, com o próprio ensino da geografia, com outro tipo de alunado, um outro tipo de cidade, um espaço onde o cacau era muito presente, não só como fruta, como consumo, mas também como produto econômico, como estrutura de como aquela sociedade era construída. Então eu acho que esse é um momento crucial da aproximação dele, com essa visão do que é a geografia, do que é o território, do que é a construção social e de como pensar essa interligação entre esses diversos atores sociais que estão em constante interação para formar o mundo como ele existe. O que eu lhe diria é que olhar do Brasil a partir do seu território, o que a gente vê é uma desordem. Entende? Quer dizer, há uma desordem em todos os campos da vida social. Né? E a maneira... O que é o território? São as coisas, né? A natureza, as obras dos homens e a ação humana, tudo junto. Eu saí de Duque de Caxias com aproximadamente 20 anos, 19 para 20 anos, e fui morar no Vidigal. E depois que eu fui conhecendo as pessoas que trabalhavam ali, que estavam ali corriqueiramente, eu acabei adotando aquele território. Hoje eu consigo chamar de meu. Então é um lugar que é muito fora do padrão, muito diferente da minha realidade, mas eu consigo chegar, ser bem recebido e dizer que sou dono daquele território, que me sinto bem à vontade naquele território devido à comunicação que eu tive, a relação em que aquelas pessoas criaram comigo e eu criei com elas. Então eu considero assim um espaçozinho de aconchego, muito legal de estar nesse ambiente, devido às ações que foram feitas não só por mim, mas como por eles também. A minha mãe era arquiteta, urbanista, né? E ela que propôs, era funcionária da prefeitura, né? E ela que propôs a derrubada daquele muro que dividia, que separava o Jardim Botânico do resto do mundo, né? Ali na rua Pacheco Leão. Então, quando ela propôs essa derrubada, de fato, assim, foi substituído por uma grade, que é uma grade que você tem a possibilidade de entrar no parque sem entrar. Né? Bom para quem está do lado de fora, né? Eu gosto muito de samba e gosto muito de pagode e funk, então essa é a minha galera. Mas eu sou bem eclética e eu acho que o Parque de Madureira faz exatamente isso. Acho que é juntar todo mundo, sabe? Você tem um pouquinho de cada em um lugar só. Você vai andando aqui, você vai ver um quiosque com forró, você vai ver um quiosque com samba. E você escolhe onde você quer parar, onde você quer conhecer, se você nunca teve contato com uma música de um tipo, com aquelas pessoas. Então é um lugar onde você pode conhecer sem ter que se deslocar entre pontos da cidade. O povo, ele sequestra a informação e produz outra coisa, né? Que nós não temos capacidade para aprender porque nós somos professores universitários. Então nós queremos citar Walter Benjamin, Horkheimer, não sei quem mais. E aí a gente deixa de ver o que é importante. Você acha que as pessoas, independente da sua origem, elas são bem recebidas em todos os lugares da cidade? Não. Eu acho que não. Eu acho que fica bem nítido, tipo, onde você é, ou o jeito que você fala, dependendo da sua cor, de como você está
vestido, você não vai ser bem recebido em vários locais do Rio de Janeiro de forma igual. Onde que eu chego, eu sei chegar e sei sair. Isso me faz bem também, em qualquer lugar. Vou dar um exemplo muito do Leblon, porque é onde eu trabalho. Então eu fico Leblon, Rocinha, minha casa e trabalho. Leblon é dominado por gente branca e rica. Rocinha não, é diferente o ambiente, as ruas, é tudo diferente. Existem grupos seletos com informações privilegiadas e apenas esse grupo, apenas essa bolha, trocam informações sobre esse determinado assunto. Então, nós não temos um ponto de diversidade na nossa sociedade, onde as pessoas possam se misturar e até mesmo circular entre os seus territórios. As pessoas conseguem perceber mais o que nos separa do que o que nos une. E isso é decorrente dessa lógica individualista, consumista, competitiva, cada um correndo atrás do seu, cada um nessa perspectiva muito da sobrevivência, da competição com o outro. Mas ele também mostrava que tem muita coisa que nos une. Então, a vivência da escassez nos une. A maioria da população, a maioria absoluta da população mundial vive a escassez. Na Baixada você encontra um pouco mais de acolhimento, são pessoas que sofrem de uma mesma realidade, onde ninguém tem nada. E essas pessoas juntas, elas fazem algumas coisas acontecerem. Então, isso para mim recarrega as minhas energias, me deixa muito à vontade. Hoje se fala muito no movimento ecológico, da ecologia, preservação da biodiversidade. Mas ele dizia o seguinte, mais importante do que a biodiversidade hoje é a sociodiversidade. Porque o mundo se misturou tanto, migrou, as pessoas têm tanto acesso a tanta informação e a convivência entre diferentes pessoas vindo de diferentes lugares, que isso cria um caldo de múltiplas culturas e conhecimentos e perspectivas que enriquece os lugares. Então acaba que essas contradições também geram novas possibilidades de vida, novas possibilidades de compreensão de uso dessas tecnologias. Nós todos queremos a globalização, mas não esta. Esta é fundada em dois grandes esteios, ambos violentos. Um é a violência do dinheiro, a outra é a violência da informação. A falta de dinheiro me faz não ter acesso a alguns lugares que eu queria ir. Eu queria surfar em outros lugares, mas eu não posso me deslocar, não tenho dinheiro para passagem, não tenho uma capa para me botar minha prancha. Eu fico triste por isso, eu não posso frequentar lugares que alguns meus amigos frequentam. Consumismo eu não consumo porque eu não tenho dinheiro, mas eu queria muito consumir coisas, eu queria comprar coisas e eu não tenho poder aquisitivo, mas eu quero ter muito um dia. Minha relação com o dinheiro não é uma relação muito íntima, eu gostaria que fosse mais. Gosto de dinheiro, claro. Tem coisas que o dinheiro pode comprar, né, que são confortáveis, né? Mas, honestamente, assim, eu não acho que o dinheiro é o que me mova, assim, como objetivo de vida. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia estar nesses espaços, mas eu continuaria sendo olhada da forma que eu sou, sabe? Porque não tem como, tipo, mesmo que eu tenha dinheiro, não tem como negar a minha cor e o jeito que eu falo e a forma que eu ajo, então eu acho que é meio que um dilema. A minha relação com o dinheiro tem mudado bastante desde o momento em que eu aprendi a ter um pouco mais de desapego. Ele é importante na vida de todos nós, mas não é o fator principal. Ele pode mudar a vida de muita gente, assim como mudou na minha vida. Mas eu não tenho problema em perder tudo hoje, porque de onde eu vim eu aprendi a conquistar as coisas com muito esforço e suor. Então, o dinheiro para mim, ele é um bem necessário, não é um mal necessário, porque com ele nós fazemos muitas coisas. De tudo que Milton Santos escreveu, o que mais a gente se amarrou foi o fato dele repensar totalmente a geografia, além de dar voz ao conceito de territorialidade. Nós
cidadania nunca é dissociada do lugar, do território. Mas o que ele mostra com a globalização é que essa ideia de cidadania ela vai perdendo sentido ao passo que ganha mais sentido a ideia de consumo. Então, ele diz que as pessoas começam a competir para consumir, começam a valorizar muito mais o poder aquisitivo, a renda, as coisas do que os valores, né? O individualismo do que a individualidade. Então, ele mostra que essa lógica do consumismo que permeia o mundo a partir dos anos 70, muito vinculado a essa agenda neoliberal e essa expansão própria do capitalismo, é uma perspectiva que vai empobrecendo o debate da cidadania, porque as pessoas vão correndo atrás do que dá status, do que dá conforto, do que dá a suposta qualidade de vida, mas em termos de uma visão muito individualista e competitiva. E num mundo onde a escassez é produzida como uma forma de reprodução dessas desigualdades, as desigualdades se ampliam nesse mundo globalizado, então se acirra a competição entre as pessoas muito mais do que a solidariedade. A solidariedade num sentido mais amplo da vida cotidiana, né? De pensar a coisa pública, os espaços públicos, serviço público. Então, cada um pensa em si, a sua sobrevivência, as suas conquistas, e isso e a própria globalização, que é pautada na competitividade, ela vai pautando desde os lugares até os indivíduos para eles se tornarem cada vez mais competitivos. E isso acaba que é permeado por uma visão muito mais do consumo do que da cidadania. Porque nós estamos nos encaminhando para outra era histórica, que eu estou chamando de era demográfica ou popular. Já está aí, não? Tendencialmente já está aí. E as condições técnicas que nós estamos usando para engrossar o capitalismo, essas condições técnicas não são adequadas ao capitalismo. Ao contrário, o progresso técnico que nós alcançamos neste fim de século são adequados a um mundo onde as pessoas vão voltar a ser gente, né? E a gente vai voltar a ser pessoa. Ele diz que o mundo é construído a todo momento e que já tem elementos que nos mostram que há um mundo outro sendo construído. Ele não queria ser visto como um intelectual negro, ele queria ser visto como um negro que é intelectual. Para mim, territorialidade é uma vivência inseparável da nossa história. Territorialidade é ocupação e pertencimento afetivo e físico de um lugar. A população mais pobre, que tem essa vivência cotidiana das limitações tanto da cidadania quanto do consumo, para Milton é uma população mais consciente da globalização como a perversidade, como fábula. Muito mais do que as classes médias, que ainda vivem um certo padrão de consumo, um conforto que ainda permite permanecer nessa ideia de globalização mais como fábula, mas a população pobre não. A população sofre a escassez, a falta de acesso, a imobilidade, a falta de perspectiva, a falta de sentido, e isso impõe uma reflexão mais crítica pelos pobres. E a população pobre seria uma fonte, então, de criatividade, de consciência e de construção de um outro mundo. A vida é uma contradição, a vida social, a vida individual, o central que você faz dessa contradição. Como é que você trabalha essa contradição, como é que você dá o passo à frente ou para trás. Eu acho que a cidade onde eu vivo estimula trocas de jovens de diferentes realidades, pois no Rio de Janeiro existem muitos eventos culturais, até gratuitos, museus, onde vai gente de baixa renda e de alta renda. Aqui é meu território. Eu não nasci aqui, eu não sou criado aqui. Eu cheguei, caí aqui, agora é meu quintal de casa. É no Cantão.
a juventude tem construído, tipo, esses espaços de diálogo, movimentos sociais que tentam incluir as pessoas, eu acho que é um caminho para a gente poder chegar em um lugar onde pessoas de realidades diferentes vão poder conviver de forma igual às pessoas com outras realidades, sabe? Eu acho que essa integração entre grupos já acontece, mas, tipo, às vezes relacionado à música, a um gosto ou alguma coisa. Mas entre realidades socioeconômicas, eu acho que isso ainda não acontece muito. Mas eu acho que é um bom caminho, a gente já está tentando e investindo nisso. O Rio permite essa troca, especialmente na praia, né, para falar o óbvio, né, porque felizmente ainda é um lugar que você não precisa pagar para ir, né? Então existe sim essa convergência, embora de fato as pessoas fiquem próximos dos seus grupos, né? Então a troca é muito mais visual, né, do que de fato de interação entre as pessoas, né? O que me faz pertencer é onde eu sou bem recebido e onde eu tenho um livre acesso de expor as minhas opiniões, onde eu possa fazer a diferença, onde a minha opinião ela vai ser escutada. Esse é um lugar que me faz me sentir muito bem acolhido e eu digo que seja o meu espaço. A humanidade se reúne em poucos lugares. Se você pegar a população do mundo e pegar a população urbana, você vê que nos últimos 30, 40 anos você teve esse dado de aglomeração. A aglomeração tem um papel extraordinário na produção da cultura, das ideias, né? Para quem quer se iniciar na obra dele agora, seja um cientista, um intelectual, seja um geógrafo ou não geógrafo, um cidadão comum que não tenha perspectiva de pesquisa, pode iniciar pelo livro Por uma Outra Globalização, que é o último livro dele, publicado em 2000, ele faleceu em 2001, mas o livro é de 2000, e Por uma Outra Globalização traz uma perspectiva de construção da visão do que é a globalização atual e do que ela pode vir a ser. Eu acho muito bonito no livro Por uma Outra Globalização, quando ele fala das outras globalizações possíveis. Então ele não fala só de como a globalização que estava acontecendo era cruel, era excludente, era desigual, mas ele fala também das possibilidades que havia de construir esse uso da técnica, dessa nova temporalidade, dessas novas formas de comunicação para fazer um mundo diferente, para fazer um mundo mais igual. Foi depois dessa experiência, entrevistar tanta gente, né? A gente começa a perceber que essas relações entre pessoa e lugar estão cada vez mais próximas. Sim. Como é que você acha que a gente pode terminar? Pensei na Nina, falando sobre o avô dela, a relação dele com o território. Eu acho. Eu não acho que ele era necessariamente otimista, no sentido de que o otimismo pode ser visto como algo talvez descolado da realidade. Eu acho que meu avô ele pensava profundamente ancorado na percepção que ele tinha da realidade. Mas eu acho que ele tinha, assim, uma forma de ver o mundo que privilegiava a construção de perspectivas e não simplesmente apontar a falta de perspectivas ou a incapacidade de construir outros mundos.